Só que aí tem um ponto legal. Lá, segundo o que a gente pegou aqui, informações, acho que do Diese, se não me engano, esqueci de colocar aqui quem fez. Anfávia, desculpa. De 30% a 48% do valor do veículo aqui no Brasil é imposto. Enquanto lá nos Estados Unidos é de 6% a 7,5%. Aí uma pergunta que eu ia te fazer. Por que o veículo aqui no Brasil é tão mais caro, proporção à renda do brasileiro, do que em outros lugares do mundo? Eu peguei os Estados Unidos, se a gente for pegar outros, inclusive países emergentes, é parecido. Tem várias coisas que se misturam nessa análise. A primeira coisa é o nosso salário mínimo do Brasil. O salário mínimo do Brasil, ele é baixo, ele é muito baixo. Por uma série de razões, o nosso salário mínimo é baixo. Uma deles é a aposentadoria, é um múltiplo do salário mínimo. Então, cada vez que aumenta o salário mínimo, se aumenta não o déficit, mas se aumenta a quantidade de aposentadoria que o governo tem que pagar. E isso é um círculo perverso, porque as empresas privadas, eventualmente, aliás, o piso da nossa categoria, concessionária de automóveis em São Paulo, é R$2.000. O nosso piso, ninguém na nossa empresa ganha menos de R$2.000. Ninguém. É proibido pelo sindicato. Então, quer dizer, a empresa sobrevive pagando R$2.000 para todo mundo. Então, o salário mínimo no Brasil, ele é um indexador por uma série de coisas, mas também para as aposentadorias. Se você pudesse aumentar o salário mínimo sem aumentar aposentadorias, com certeza nosso salário mínimo seria mais alto. Essa é a primeira coisa. Muito bom. Segundo, o Brasil é um país de renda média baixa. A renda per capita no Brasil é $10.000. A renda média nos Estados Unidos é $76.000. Comparar o salário mínimo no Brasil com os Estados Unidos, assim, não dá para comparar. Então, vamos falar de preço em dólar. Então, a primeira coisa, quando a gente olha o preço do nosso carro, você tem que tentar achar um modelo que é comercializado em várias regiões diferentes do mundo. Você pega, por exemplo, a Fiat. Os carros que a Fiat vende no Brasil não são vendidos na Europa. Então, a Fiat tem no mercado brasileiro carros bem específicos que só vende no Brasil, que é um país de renda média, $10.000. Não é baixo como a África ou como o Quênia, que é 4.000, como a Tailândia, que é 7.000, mas nós estamos longe de uma França que tem $43.000, ou uma Alemanha que tem 46, ou os Estados Unidos que tem 76. Então, vamos pegar um Corolla. O Corolla no Brasil custa 185 mil, preço de face, que todo mundo paga. Eu estava falando, a Fiat são diferentes. Volkswagen, os Volkswagens no Brasil são diferentes dos Volkswagens vendidos na Europa e nos Estados Unidos. GM, os carros da GM vendidos no Brasil não tem nada a ver com os carros da GM vendidos nos Estados Unidos. Então, não é fácil você achar um produto que é o mesmo. O Toyota é, o Corolla é. Então, o Corolla é vendido no Brasil, 185 mil reais, 30 e poucos mil dólares. Vamos pegar 5, porque até pouco tempo atrás o dólar estava a 5, dá 34, 35 mil dólares. O mesmo Toyota é vendido na Europa, lá é hatch, mas é o mesmo, ele é produzido na Inglaterra. Na Europa ele vale, essa versão topo, 36 mil euros, 39 mil dólares. Nos Estados Unidos ele vale mais ou menos 27.900, essa versão específica. E no Japão, 3 milhões de ien. Só que agora, vamos tirar os impostos. Conforme vocês falaram, a carga tributária do carro no Brasil, ele oscila, dependendo do motor, que é 1.0 paga menos IPI, se o motor é maior paga mais IPI, mas ele oscila de 33% a 44%. Vamos pegar 37%, que é a carga tributária de um Corolla. Se você pega o nosso Corolla e você tira a carga tributária, o preço do nosso Corolla é 125 mil reais, que dá 22 mil dólares, 23 mil dólares. É 27.900 nos Estados Unidos. O nosso carro, ele é bem mais barato no Brasil, sem imposto, do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, imposto sobre a venda de automóvel é zero. O que você tem é a City Tax.
mas que vem acima. Mas o imposto sobre o automóvel nos Estados Unidos é zero. Não tem imposto sobre o automóvel nos Estados Unidos. Na Europa tem IVA de 20% e 21%, na França é 20%. Você pega 36, divide por 1,2, dá 30 euros. Ou seja, na França, o Corolla vale 33 mil dólares. Nos Estados Unidos, o fabricante recebe 28, no Brasil recebe 22. Ou seja, o carro no Brasil é extremamente barato para o fabricante. Ele é caro no Brasil porque carro no Brasil é um vetor de imposto. O carro no Brasil é uma fonte de arrecadação para o governo. Ele não é um bem que se vende, que todo mundo usa. Vamos pegar o Japão. O Japão, um Toyota completo, esse mesmo modelo é 3 milhões de ien. Divide por 150, que é a cotação do ien hoje, dá 20 mil dólares. Ou seja, no Japão, o Corolla é mais barato que no Brasil. Aqui é 22. Mas o ien, até 2 anos atrás, estava 120. É que o ien desvalorizou com a pandemia e lá ficou desvalorizado. Então é assim, o Brasil, quando você tira a carga tributária, é um dos países mais baratos do mundo para o fabricante vender um carro. Os fabricantes de automóveis no Brasil não ganham muito dinheiro, ganham pouco. Que é a razão pela qual a Ford saiu do Brasil. Uma montadora é uma empresa racional. Ela não vai embora de um país se ela está ganhando dinheiro. Ela foi embora porque ela perdia dinheiro todos os anos. Quando ela foi embora, a ação, quando ela comunicou que estava saindo do Brasil, a ação lá subiu 6% em 2 dias. Caraca! A Ford perdia $1 bilhão no Brasil todos os anos, fazia 10 anos. Meu Deus. Cansaram de perder dinheiro. Então, o Brasil é um país muito complicado para uma montadora. O aço no Brasil custa 30% mais caro que o aço lá fora. Porque, eu diria, talvez não para proteger, para viabilizar as empresas de aço no Brasil, você coloca um imposto de importação para o aço que vem da China. Então, eles compram o aço 30% mais caro. A alíquota de importação média de uma autopeça no Brasil é 16%. Conclusão, o carro no Brasil ele é intrinsecamente mais caro que um carro no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e você vende ele por menos. Ou seja, as montadoras não ganham muito dinheiro no Brasil, mas nós pagamos caro, porque o carro é um vetor de imposto.